Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um podcast aqui comigo, Libério Pimentel, o seu corretor de imóveis aqui na Flórida e agora conduzindo aqui um podcast bem legal. Esse podcast tem o objetivo de trazer informação, mostrar para vocês tudo sobre os Estados Unidos, financiamento imobiliário, crédito imobiliário, compra, investimento, moradia. E a gente vai falar de outros assuntos também, como imigração, enfim. Eu vou trazer convidados aqui, advogados, para falar sobre imigração, que é um ponto que hoje está, né? O negócio Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, o negócio tá forte. Gente, e eu tô com um convidado aqui mais do que especial, né? Todos os meus convidados são especiais, mas esse aqui é especialíssimo, é uma pessoa... da nossa família, de dentro da nossa casa, tá esperando um churrasco, mas a gente vai falar sobre isso. E eu quero apresentar esse meu amigo pessoal, e a gente também trabalha no mesmo mercado, o Alessio. Tá aí o Alessio, eu vou deixar ele se apresentar. Eu iria falar o que ele faz, ele é loan office, mas eu vou deixar ele se apresentar e dizer o que é loan office. Aí você pergunta, Libério, o que é loan office? Vai saber agora. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Alessio Melo, sou especialista em financiamento imobiliário aqui na Flórida. Eu trabalho com financiamento imobiliário, são só 25 anos. Só isso, né? Pouco só tempo. 25 anos, exatamente. E eu tô aqui para poder bater esse papo com o Libério, né? E tentar ajudar com alguma coisa. Vamos ver o que a gente consegue esclarecer das dúvidas das pessoas, o que a gente consegue fazer, trazer um pouco de luz, né? Porque as pessoas estão no Brasil, às vezes, ou estão aqui mesmo nos Estados Unidos e podem comprar uma casa e não sabem como pode fazer isso. E vamos ver se a gente consegue ajudar, né, meu amigo? É isso aí. Alessio, inclusive esse ponto, a gente vai falar mais sobre isso, mas ontem foi até engraçado que eu fui atender um cliente meu que da casa que a gente vendeu no Indemi, e esse cliente me ligou. Eu tô indo para Vitória, agora no Espírito Santo, para fazer um atendimento de outro cliente, indicação dele lá em Vitória, que quer comprar uma casa aqui, e também ele já arrumou outros investidores. E ontem ele falou um negócio engraçado, rapaz, comigo, que eu achei assim, interessante. Ele falou assim, Libério, eu tô muito feliz em ter minha propriedade aí nos Estados Unidos. Eu tô radiante. E eu não imaginava que era tão fácil comprar uma casa nos Estados Unidos como ele comprou agora. Ele falou assim que ele sempre teve vontade de ter uma casa nos Estados Unidos. Ele tinha condição de comprar, mas ele pensava assim, cara, é um negócio do outro mundo, né? E hoje ele me falando ontem, né, falou, cara, é muito mais fácil do que a gente imagina. Eu falei, eu preciso que você grave isso para os meus clientes, para que eles entendam, porque realmente a gente tem uma barreira aí, né, entre Brasil e Estados Unidos, e as pessoas acham que essa barreira tem um impedimento aí, tem um ponto obscuro nesse meio que as pessoas não conseguem acessar isso. Elas pensam, cara, Estados Unidos é outro mundo, né? Apesar de ser outro mundo, claro, a gente sabe das melhorias, do que tem de bom nos Estados Unidos, porém, o acesso ao imóvel é muito mais fácil, não é verdade? Então, falei para você que eu trabalho há 25 anos com financiamento, né? Eu entrei na Caixa Econômica no dia 11 de maio de 2000, na gerência de habitação. Então, já com imóvel, né? Isso, trabalhei na Caixa, fui gerente geral na Caixa, trabalhei lá há 19 anos e fiz muito financiamento lá. O que eu posso te dizer dessa experiência é o seguinte, cerca de 90%, entre 80% e 90% das pessoas que moram no Brasil e que podem comprar um imóvel aqui, ou elas não sabem que é possível, ou elas não sabem como fazer para poder comprar. E quando a gente conta para elas que é muito mais fácil e muito menos burocrático comprar um imóvel aqui do que no Brasil, que a taxa de juros é melhor, que a documentação que precisa apresentar é menor, que funciona tudo diferente, que em 30 dias elas estão com a escritura da casa e com a chave da casa na mão, elas não acreditam. Porque é que as pessoas funcionam por paradigmas, né? Elas estão fazendo a avaliação, muitas das vezes, do que elas têm lá. E quando você faz, eu estou com um cliente lá, para você ter uma ideia, ele está comprando uma casa aqui e está esperando vender lá. Ele entrou em contrato tem 2 semanas. O prazo para ele fechar é de 6 meses. Lá porque no Brasil?
Porque desse contrato, vou te dizer por quê. Porque o cliente tem 60 dias para poder conseguir um financiamento, porque o financiamento lá é super burocrático, então tem 60 dias para achar o financiamento. Depois que achar o financiamento, ele tem mais 60 dias para poder conseguir aprovar o financiamento e depois mais 60 dias para poder registrar, porque depois que assina a escritura, você tem que levar para o cartório para registrar. Só então o dinheiro é liberado. Então o prazo do contrato dele é de 6 meses. Quando a gente fala cerca de 30 a 45 dias você está com a chave da casa na mão, as pessoas não acreditam, porque a realidade lá é outra. Isso aconteceu agora, recente, né? Esse contrato foi financiamento Foreign National e realmente o próprio cliente ficou impressionado. Né? Ele falou, caramba, a gente ligou para ele, tá aprovado e tal. Sério? Como assim, tá aprovado? Já? Tá aprovado, já tá agora. Mas daqui a 2 meses eu entro na casa? Não, semana que vem. Semana que vem, vamos. Marcou o close. No dia do close já vai com a chave. E quanto tempo eu espero para pegar a chave? Mais 2 meses? Não. E é legal, eu vivi isso também agora recente, eu comprei minha casa e foi legal, porque assim, foi muito rápido. Né, o processo, inclusive a sua companhia que fez o nosso processo, foi muito rápido e a sensação, cara, assim, é indescritível você poder ter essa sensação de comprar uma casa nos Estados Unidos. Você fala assim, cara, hoje eu tenho um patrimônio aqui nos Estados Unidos, eu consegui comprar uma casa aqui. É muito bom, né? Assim, eu vou até te falar uma coisa sobre isso. Tem uma grande amiga minha, Lisa, é o nome dela, que eu acho que você conhece. A Lisa, ela mora aqui, sei lá, 20 anos, ela mora há muito tempo, e ela tem uma frase que ela fala o seguinte: as pessoas acham que o sonho americano é se mudar para cá e enriquecer. Segundo o que ela fala, o verdadeiro sonho americano é ter a casa própria aqui nos Estados Unidos. É o sonho do americano, inclusive. Exatamente. É uma das coisas, inclusive, que movimenta as eleições aqui. Como está sendo o acesso das pessoas ao financiamento para poder comprar casa. Porque movimenta. O mercado de financiamento imobiliário aqui, trilhões de dólares. É maior do que o PIB do Brasil. Isso é uma loucura. Esse tema estava mais para frente, mas você já está... porque você me perguntou, vai emendando uma coisa na outra. Depois a gente manda para o editor, ele resolve. O editor vai lá e bota para trás, né? Vai ter edição não, aqui é ao vivo. Não vai ser ao vivo, mas vai ser direto, né? Mas então, Alessio, vamos começar lá de trás. Quem que é o Alessio? Alessio é casado, pai de 2 meninas lindas, que apesar eu falo sempre que o meu DNA é maravilhoso, né? Ele só não deu certo em mim, mas tá tudo bem. As meninas lindas e maravilhosas. Trabalho 25 anos com financiamento. Eu entrei para a Caixa Econômica no dia 11 de maio de 2000, foi quando eu comecei a trabalhar com financiamento imobiliário. Eu entrei na gerência de habitação, fiquei lá 19 anos, e desde que me mudei para os Estados Unidos, já tenho uns 5 anos que estou trabalhando com financiamento imobiliário aqui também. É uma pergunta, eu vou perguntar, mas é natural de onde? O público vai rir, né? Não precisa, né? Eu sou suburbano, né, cara? Eu sou mais do que carioca. Eu sou carioca do subúrbio do Rio de Janeiro. Né? Não é nem da Gema, né? Ali perto do Rio de Janeiro. Mais do que da Gema, ali do lado de Madureira, né? Uhum. Fica ali em Marechal Ramos, entre Madureira e Padre Miguel. Então metade da família torcia para Portela e metade da família torcia para Mocidade. E ninguém para Mangueira? A Mangueira é longe, né, cara? Mangueira é longe, né? Porque eu também não consigo me localizar. Não, Mangueira é lá pro Maracanã. Apesar de conhecer o Rio, mas eu não conheço a ponto de... Carioca mesmo, tem um time de futebol, uma escola de samba. É verdade. Entendeu? Eu era uma cidade. E torce pra que time? Vamos deixar esse assunto para lá, vamos seguir em frente. As pessoas... Eu já até imagino. Eu nem vou falar meu time aqui. Se bem que se eu falar meu time aqui, eu vou ter uma popularidade alta, né? Que eu sou flamenguista, então... As pessoas vão ficar com medo, né, cara? Mas tudo bem. O cara já começa a procurar carteira, né? Jesus Cristo. Se algum flamenguista estiver ouvindo, ele, inclusive, nunca mais vai querer fazer financiamento comigo, falando uma barbaridade dessa. É verdade. Mas deixa eu te perguntar, você sempre morou no Rio de Janeiro? Na cidade do Rio de Janeiro, a maior parte da minha vida. Agora, no estado do Rio de Janeiro, a vida inteira. Que eu mudei para Niterói. Entendi. Quando eu fui para a faculdade, né? Fui estudar na UF. Fui fazer psicologia na UF, cara. Que isso? Fui fazer psicologia na UF. Aí acabei... Geralmente casei. O povo mais doido, assim, é o pessoal mais voltado para fazer psicologia, né? Cara, há controvérsias. A gente vai seguindo. Eu tenho muito amigo psicólogo.
Ah, que legal. Mas fez só psicologia ou estudou alguma coisa na área de finanças, assim, no sentido de universidade ou não? Não, na área de finanças foi vivência mesmo, vivência, né? né? São 25 anos fazendo isso. É a melhor universidade, né? É a melhor... Eu brinco que a gente chegou ao prático, né? O pessoal que pega o navio, que não é o comandante do navio, mas o cara que pega o navio para poder entrar para dentro da Bahia. Porque 25 anos fazendo a mesma coisa, ou você aprende ou você desiste, né? Então, e isso eu acho massa porque você consegue fazer um parâmetro muito bom entre o mercado brasileiro e o mercado americano. No sentido comercialmente falando mesmo, assim, a velocidade do mercado, é o que você falou já, prazo de financiamento, o tanto de dinheiro que a gente tem disponível para isso, tanto no Brasil quanto aqui, você consegue fazer esse parâmetro muito bem e você acha que é uma das melhores pessoas para convencer um cliente de falar, meu amigo, tira o seu patrimônio do Brasil e dolariza por causa desse motivo financeiro aí no Brasil, porque você tem autoridade para isso, porque você trabalhou na Caixa Econômica, que é o maior banco de financiamento do Brasil. Pelo menos era até antes de eu sair, né? Ainda né? Ainda é. A Caixa é a maior instituição financeira para financiamento para a América Latina. Da América Latina? Na América Latina, Caramba, a Caixa Caixa é gigante, é um monstro, né? Caixa é um monstro. Deixa eu falar uma coisa para você, Libério. Uma coisa que a gente aprende quando tá orientando os clientes com relação a investimento, né? Como eles vão posicionar o patrimônio deles, a gente sempre fala, nunca põe todos os ovos no mesmo cesto. Você tem que diversificar. Mas uma coisa que eu vou falar para você com relação à comparação do investimento em imóvel no Brasil e o imóvel aqui, primeiro que tem uma diferença fundamental. O imóvel no Brasil é até engraçado, porque quando ele entra no seu balanço, ele está lá como imobilizado. Não tem necessariamente a ver, mas assim, é imobilizado. Se aquilo ali é um patrimônio, quando você tem uma empresa, a empresa tem imóveis, e quando ela vai fazer o balanço... O imobilizado é o seu imóvel. Né? O imóvel e outras coisas está lá como imobilizado, que é patrimônio que a empresa tem, mas não é um patrimônio líquido. Sim. Aqui, por exemplo, quando você vai comprar uma casa, que você vai mostrar os assets, né, que é o patrimônio, entre aspas, o ativo líquido que você teria... Que uma das coisas que você tem um campo para poder colocar os assets é o imóvel. Legal. Mas isso parte de um princípio fundamental, porque o imóvel no Brasil, a última vez pesquisa que eu fiz, o tempo médio de venda, da hora que você anuncia até você botar o dinheiro no bolso, cerca de 2 anos e meio. Cara. Isso é uma loucura. Aqui, o tempo médio da última pesquisa que eu fiz também estava coisa de 60 dias, da hora que você anuncia, então você põe dinheiro no bolso. Tem casas com mais tempo no mercado? Tem. Mas tem casas que em 15 dias vão entrar no mercado. Exatamente. E aí em 40 dias, 45 dias, o vendedor está com dinheiro no bolso. Principalmente o Intergarden, né? Dependendo, se você tiver com... Aqui o estoque está melhorando, de casa você tem possibilidade. Agora, sim, se você estiver vendendo a casa por um preço justo, um preço ajustado de mercado... Vai embora. Vai embora, não fica. Vai ficar se você tiver overpricing, se você tiver sem pressa de vender, se você não quiser aceitar a oferta. Overprice, para quem não sabe, é o preço acima do mercado. Desculpa aí, pessoal, é exatamente isso. Porque já acostuma com o termo daqui, né? É verdade. E às vezes a pessoa está lá no Brasil, o que esse cara tá falando, né? Overprice. Esse ponto é interessante porque quando você fala em liquidez, o imóvel aqui é uma liquidez. Sim. Praticamente porque se você tem um imóvel, você consegue vender ele em 2 meses, Sim, 3 meses no máximo, você está com dinheiro no bolso. Ali o investimento em imóvel é dinheiro no bolso. E aí isso é o grande diferencial, porque, por exemplo, quem está no Brasil fala assim, cara, eu vou comprar imóvel aqui no Brasil. Tudo bem, você vai comprar imóvel no Brasil, mas a velocidade com que você vai ganhar em cima da compra desse imóvel é muito diferente. E tem uma coisa que eu falo para todo mundo, cara, a velocidade do que acontece aqui não é só com imóvel não, tá? Tudo. Com tudo. Você coloca um carro para vender hoje, amanhã tá vendido. Não, o que é engraçado, não é sobre esse assunto exatamente, mas fazendo um paralelo sobre velocidade, né? Você lembra lá na escola, quando a gente aprendeu a lei da oferta e da procura? Sim. Que os preços variavam de acordo com a demanda? Lá no Brasil, todo mundo no campo da teoria, né? Que é engraçado que, assim, desde o ovo, manteiga, pão, gasolina, varia diariamente. Diariamente. E o preço da casa é a mesma coisa. Varia muito, diariamente, porque dependendo da oferta que tiver no mercado, dependendo da procura, vai. E aí as coisas são muito mais dinâmicas, né? Elas acontecem numa velocidade muito mais rápida. Sim. Você não fica. E aí a outra mudança
mudança de paradigma também, porque a pessoa fala assim, pô, mas eu vou colocar meu dinheiro lá nos Estados Unidos, aí começa a fazer algumas avaliações erradas. Aí eu vou falar das coisas, objeções que eu já ouvi. Pô, mas se os Estados Unidos entrar numa crise... Pô, amigo, se os Estados Unidos entram numa crise, chora, porque o mundo vai estar com problema. Todo vai estar numa crise. Isso daí é o primeiro ponto. E se eu precisar, se eu não der conta, eu precisar vender o imóvel. 2, 3 meses você está com dinheiro no bolso. Sobre isso, antes do seu imóvel entrar, tive um problema sério, não consigo mais pagar a parcela, e aí eu preciso vender o imóvel para não ficar inadimplente. Antes de você ter o imóvel executado, você pega, colocou para vender, acabou. Isso aí eu estou falando de um caso bem ruim. Sim, entendeu? Sim. Consegue fazer o planejamento para que, de forma que a parcela, o que você vai receber de renda desse imóvel, seja imóvel de férias ou imóvel de long term, né, que é aluguel, para a pessoa morar, consegue fazer um planejamento para que o que você vai receber é maior do que a parcela. As coisas são estruturadas, as coisas têm uma velocidade diferente, tem uma estrutura diferente, tem uma composição de capital diferente. Legal. É óbvio que não é um asset líquido tão quanto uma conta corrente, que você vai lá e pega o dinheiro na hora. Claro. Mas está longe de ser um patrimônio imobilizado que você vai ficar meses ou anos até conseguir vender aquele imóvel. Exatamente. É bem diferente. Exatamente. Então, hoje o meu papel, assim, como corretor de imóveis, justamente é mostrar para as pessoas essa realidade. Eu estou me colocando hoje, Alessio, para você entender, como um esclarecedor, né? Uma pessoa que o nosso público, né? As pessoas estão seguindo, estão curtindo o nosso canal, porque eu estou tentando ao máximo esclarecer isso, trazer a luz sobre essas situações. Fala, gente, não tem essa dificuldade toda, você pode dolarizar o seu patrimônio. E qual é a moeda mais forte hoje no mundo? Continua sendo o dólar. Continua sendo o dólar. Qual dos países... Ela pode não ser a mais valorizada, né? Porque às vezes a Libra dá uma variada para cima. Mas a Libra não é corrente. Ela funciona nem na Europa, ela não funciona de uma forma integral. Agora, você falou de uma coisa que as pessoas, às vezes, de novo, as pessoas pensam a partir dos paradigmas que elas têm, né? Um corretor de imóveis no Brasil é muito diferente do que um realtor faz aqui. Primeiro ponto, o corretor de imóveis no Brasil tem os imóveis da carteira dele para vender, no máximo da imobiliária dele onde ele trabalha. Isso é legal, né? Isso é a partir do momento que um imóvel entra aqui no mercado, que ele vai para o MLS, qualquer realtor licenciado na Flórida pode vender aquele imóvel. Isso é Esse legal. é o primeiro ponto. Segundo ponto, um corretor de imóveis no Brasil, ele tem o papel dele é apresentar o comprador para o vendedor. Sim. Acabou. Aqui, você, além disso, você vai prestar uma consultoria para ele, você tem responsabilidade sobre orientação com ele com relação ao contrato que é assinado, de proteger o cliente na compra do contrato, de representar o cliente. Você, mais do que uma pessoa que vai conseguir uma casa para ele comprar, você vai representar o cliente. E aí, essa hora de ter um bom profissional, ir atrás de um bom realtor, faz toda a diferença, porque você tem que conhecer as áreas, você tem que conhecer o mercado, você tem que saber como proteger o seu cliente. Exato. Porque como é que vai funcionar essa dinâmica? Você já imaginou, o cliente chega, vai comprar uma casa, aí... Vamos imaginar um cenário aqui. O cliente achou uma casa e o corretor tá lá, achou a casa, $500 mil. O cliente, não, legal, o vendedor ótimo, né? Tá pedindo 500 mil e tal. Sim. Só que aí o corretor não prestou atenção em fazer uma avaliação, em saber se aquela área é vendável, se vende mais rápido, se aquela casa de fato vale os 500 mil. E aí tá under contract, tá com contrato ativo, assinou os contratos, todo mundo, aí vem um appraisal. 430. Já era. E aí? Então, esse é o ponto, mas é até mais do que isso, entendeu, Libério? Porque o que acontece? Quando você, Libério, vai achar uma casa para alguém, o que você vai fazer? Alessio, e aí, você está vindo para cá, você vai começar a conversar, você vai morar aqui, você quer um investimento. Libério, eu estou pensando em me mudar para aí. E aí, como é que é a composição da sua família? Você tem filho? Qual a idade escolar que seus filhos têm? Qual tipo de escola que você busca? Legal. Você vai ser um profissional que vai entender sobre o cliente, vai entender as necessidades do cliente e vai deixar o cliente posicionado não só para o melhor negócio, que isso também é seu papel, mas também no que vai ser melhor para a família dele. Isso daí é o primeiro ponto. Segundo ponto, esses detalhes do contrato que parecem bobos, se eles passam despercebidos, eles podem causar um
prejuízo financeiro absurdo, e o que era sonho vira pesadelo. É verdade. Então, assim, as coisas são muito sérias. E aqui, diferente do Brasil. Eu assinei um contrato, eu não sabia que estava assinando. Sinto muito. Aqui é a sua obrigação. Aqui você tem que cumprir. Já era, assinou. Então, assim, tem que ter certeza, tem que ter um profissional sério para poder acompanhar. Tem que fazer checar. Exatamente. Você vai tomar todos os cuidados que eu sei para poder saber se vai ter um inspetor sério, que eu sei que você tem um parceiro, um inspetor parceiro, que ele vai lá, vai ver se a água quente está funcionando, se o ar-condicionado está ok, se o telhado está legal, você vai ver a situação da casa, vai saber se a área daquela casa atende a família, ou então se vai ser... As escolas vão atender a família, os filhos, a idade escolar dos filhos. Exatamente. Toda essa informação é ou se, eu quero investir, se aquela área ali, efetivamente, você vai conseguir fazer um paralelo, olha, eu vou pegar o histórico, você não tem como prometer para frente, mas você vai pegar o histórico, nos últimos 12 meses, essa área aqui rendeu tanto, o percentual de aluguel, se for uma área de vacation, o percentual de aluguel aqui foi 60%, 70%, 80%, o preço médio é tanto, então você consegue dar esse estudo para o cliente poder fazer um investimento seguro também. A gente falou do Realtor, né? A importância do Realtor, é claro, a gente sabe que isso vai mudar tudo, porque é o primeiro impacto ali, né? Primeiro encontro, cliente e Realtor. Agora, quando a gente sai do Realtor e vai para o Loan Office, aí me fala a diferença de você ter um Loan Office profissional ou um que chegou agora no mercado, sabe o que está acontecendo, o que isso impacta no financiamento da pessoa. O primeiro é o seguinte, né? O principal papel do Loan Officer também é entender o perfil do cliente, entender o perfil da casa que o cliente vai comprar, porque são inúmeros programas que tem no mercado. Eu preciso entender qual vai ser o melhor programa que vai ser para ele, não só com relação aos juros, que isso é muito importante, porque ele tem a menor parcela possível, mas também com a longevidade do contrato, ao longo do contrato. Então, assim, o meu papel vai ser entender o perfil do cliente e para poder conseguir identificar qual o melhor produto para aquele cliente. Até porque eu sempre falo isso, em financiamento 1 mais 1 não dá 2. O que serve para o Libério não vai servir para o irmão do Libério, não vai servir para o primo do Libério. Então, assim, o meu papel... Cada perfil ele Exatamente. tem um desenho, né? Cada perfil ele tem um histórico, um número diferente. Exatamente. Um percentual de juros, depende do crédito, depende Não é nem só isso, é porque, assim, você tem uma composição familiar, não é só o Libério. É o Libério, a esposa e os filhos. A esposa tem renda, não tem renda? Qual a idade dos filhos? Qual vai ser a perspectiva? Você tem perspectiva de fazer refinanciamento? Você não tem? Você vai querer liquidar esse financiamento em pouco tempo? Você não vai? Então, todas essas coisas elas têm que ser levadas em consideração a área que você vai comprar a casa. É uma casa que vai ser para short term, que são as casas de férias, que vai alugar no Airbnb, ou vai ser uma casa de long term, que são as casas de moradia, que você vai alugar para as pessoas morarem por mais tempo. Vai ser uma casa para você morar. Cada detalhe desse vai mexendo uma pecinha na composição para poder conseguir identificar qual é o melhor financiamento para a pessoa. Então é importante isso também. O Loan Officer ele trabalha em conjunto com o corretor assim, o tempo inteiro, né? Assim, eles têm que andar junto, alinhado, porque qualquer erro ali de comunicação pode prejudicar o cliente. Existe alguma forma de prejudicar o cliente nesse sentido, assim, de fazer um mau trabalho e alguma coisa não dar certo ali no processo? No sentido de, por exemplo, o cliente deu entrada, aí tá ali empolgado, o Loan Officer errou, ou o corretor errou em alguma coisa e desfez o contrato ali no final. O cliente perdeu a possibilidade de comprar uma casa. Porque quando a gente fala isso, quando a gente fala em comprar uma casa, tudo bem, às vezes a pessoa vai fazer um investimento, para ela, o investimento é uma... né? Eu estou investindo, quero deixar meu dinheiro guardado e tal. Agora, para a pessoa que vai comprar o seu primeiro imóvel, que vai sair do aluguel... cara, isso é um sonho, na verdade, né? A família inteira está se envolvendo com aquilo ali, com aquele sonho, e se alguma coisa dá errada no meio do caminho, é uma frustração, sim, familiar, né? O que você daria de recomendação para que as pessoas que estão assistindo, por exemplo, que estão entrando nesse processo, tomem cuidado para que isso não aconteça? Bons profissionais, cara, não tem jeito. Vou falar assim, toda transação ela é baseada no realtor, no corretor. Certo. Vai ser, porque assim, você vai ser o corretor que vai ter a equipe, vai ser o corretor que vai ter a equipe
que vai... o corretor tem um loan officer parceiro, o corretor que vai ter um inspetor que é parceiro para poder fazer a inspeção da casa, o corretor que ele é o ponto central ali, que ele vai ajudar o cliente nos principais pontos. Mas essa parceria do loan officer, do corretor com o loan officer, ela é importantíssima porque ela salva o cliente de vários problemas. Falando sobre esse exemplo que você disse, se na hora de ser feito o contrato, o loan officer não respeitar os prazos e o corretor não estiver atento aos prazos e o financiamento não for aprovado, o cliente pode, inclusive, perder o dinheiro que ele deu de sinal para poder comprar a casa. E outros problemas, porque, assim, sair do contrato e deixar de comprar a casa é um dos problemas. Outros problemas. Exatamente. Outro problema que são um exemplo real que eu vou falar para você, que aconteceu com um cliente que eu tive que fazer um refinanciamento depois. O cliente conversou com o corretor dele na época e aí ele falou a seguinte história para o corretor: olha, eu quero comprar uma casa, mas eu quero comprar uma casa aí nos Estados Unidos e eu tenho planejamento de daqui a 2 anos me mudar com a minha família para ir. Certo. Não vou morar agora, quero deixar a casa, já quero aproveitar os preços estão bons, a casa vai ficar alugada e daqui a 2 anos eu quero me mudar. Ok, comprou a casa, feliz, não sei o quê. 1 ano depois ele entra em contato com o corretor: olha, estou precisando da sua ajuda pelo seguinte, porque os planos mudaram e ao invés de 2 anos a gente vai se mudar em 1 ano. Você consegue me ajudar? Vamos à configuração da compra que foi feita. A compra da casa foi feita numa área de férias, que as escolas eram péssimas. E na época não tinha o que a gente tem hoje, que são as charter schools, que são escolas boas que dão uma salvada. Na época não tinha essa quantidade de charter school. Exatamente. Esse daí é o primeiro ponto. E aí, quando o cara chegou aqui, ele falou: cara, mas como é que meus filhos vão estudar nessas escolas? Você precisa me ajudar, eu preciso sair daqui, preciso vender a casa. Quando ele foi ver a casa para poder vender, a casa, ela tinha uma coisa, por isso que eu falei que é importante entender o perfil do cliente. A casa, o financiamento, tinha uma cláusula que a gente chama de prepayment penalty, que é se você liquidar o contrato antes de um determinado período, você tem que pagar uma penalidade. Uhum. E aí o que aconteceu? Ele não podia morar. Quando ele foi para vender, eu não posso vender. Porque eu posso, mas se eu vender, eu vou ter que pagar a penalidade, que, se não me engano, naquele caso era 5%. 5%? Naquele caso, sim. Então, assim, você não ter bons profissionais que vão te auxiliar na compra da casa, e é o que eu falei para você, o sonho vira um pesadelo. O sonho vira um pesadelo. Porque o profissional, porque esse loan officer não ligou para o cliente para poder entender o perfil do cliente. Esse realtor, além de não entender o perfil do cliente, não se importou com as necessidades do cliente, ele provavelmente foi para o lugar, porque esse condomínio em específico na época estava pagando uma comissão maior, que apesar do cliente não pagar a comissão, o corretor só estava pensando no dinheiro que ele ia receber. É verdade. Então, assim, você tem que tomar cuidado. Procura, pesquisa sobre o corretor, vê se ele está bem estabelecido, vê se ele está sério nas intenções dele, como ele vai te tratar, porque sim, isso é muito importante. Você não ter bons profissionais podem te botar numa rascada muito grande. Rapaz, e essa aí eu vou te falar. Eu já vi de muita coisa, meu amigo. Essa rascada aí é difícil de sair, porque o profissional, na verdade, ele tinha que ter feito essa análise lá na venda, lá atrás. Sim. Se o cliente já informou que futuramente ele iria mudar para casa, então, você vai morar? Então, se é para morar, olha só, para morar, as escolas aqui da região, como é casa de vacation e tal, para férias, não tem escola boa, né? Então, tem essa situação. Se ele antecipar isso para o cliente, tudo bem, é a opção do cliente. Não, eu quero mesmo assim, não. Então, tudo bem, tá aqui a casa, tá tudo certo, mas tá conversado. Mas essa análise tem que ser feita. Até porque o nosso papel não é decidir pelo cliente. Não. É orientar. É orientar. Exatamente. Se você der orientação, o cliente fez a escolha, é com o cliente. Porque o cliente sabe o que é melhor no final das contas para a família dele. Mas esse papel da orientação, ele é fundamental, ele é importantíssimo. Porque se isso não é feito, aí de novo, vamos voltar lá. O sonho vira pesadelo. O sonho vira pesadelo. Eu vi alguns casos aqui também de pessoas que entraram em contrato e no meio do processo deu errado, o processo foi negado porque a informação não foi correta e tal. E a família inteira entra no luto. É um negócio assim, é absurdo, porque tá todo mundo sonhando com aquilo ali. E, gente, às vezes a gente pensa, não, é só uma casa, não tem nada a ver. Não, é um sonho. É o seu lugar de, né? É o seu canto de morar. É uma coisa que eu aprendi ao longo desses 25 anos, que nunca é uma casa. Não.
Nunca é uma casa, é sempre um sonho. É um sonho. É sempre um sonho, entendeu? Com raríssimas exceções do investidor que existem, tá? O cara já tem Aquele 50, 60 casas e que dali é só um modo de vida para ele, é só uma mais, com raríssimas exceções. Esse exemplo que eu dei desse cliente meu, ele comprou a casa, ele tem vários imóveis. Ele tem muito imóvel no Brasil, naqueles condomínios de luxo do Brasil, Alphaville e tal, em bairros maravilhosos. Ele tem muito imóvel. Para ele seria um a mais. Mas o imóvel nos Estados Unidos, para ele, foi um grande diferencial. Ele olhar e falar assim, cara, eu consegui, tipo, eu vou gravar, inclusive, com ele na semana que vem, eu vou estar junto com ele, lá no Brasil. Vou lá visitá-lo também, já que eu tenho outro cliente para atender. Mas, Alessio, vamos lá. Quebrando um pouco aqui, para a gente conhecer, eu quero que o nosso público conheça um pouco mais do Alessio. Me fala, aí do Rio de Janeiro, voltando lá atrás na nossa... Do Rio de Janeiro, você decidiu vir para os Estados Unidos. Como é que foi essa decisão? Assim, conta para mim, tipo, a esposa, você, do nada... Vamos morar na Disney. Como é que foi isso? Não foi bem do nada, né? Na verdade, esse planejamento de vir para cá, eu sempre brinco que eu não planejo muitas coisas na vida, não. Eu vou fazendo, as coisas vão acontecendo. A única coisa que eu planejei na minha vida por 2 anos, pelo menos, foi morar aqui. Sério? Sério. Vendo escritório de imigração, fazendo tudo, fazendo conta, quanto é que eu vou precisar, quanto eu vou precisar, com o que eu vou trabalhar. Cara, eu passei quase 2 anos planejando. Até que a Caixa entrou no PDV, eu assinei o PDV, eu falei pro meu chefe, já era gerente geral na Caixa, já tinha um tempo. Tava super bem, diga-se de passagem. E estava cotado, até onde eu sei, né? Não sei se é verdade, mas até onde me diziam, tinha chances de ser promovido. E aí, quando eu virei pro meu chefe, eu falei para ele, assim, tô indo embora. Ele, como assim? Vai embora como? Vai embora como? Eu falei assim, não, tô saindo da Caixa, mas tô saindo do Brasil. Eu falei assim, não, mas tá saindo da Caixa? Eu falei assim, não, cara, eu tô me mudando para os Estados Unidos. Ele, você vai passear? Não, eu vou morar nos Estados Unidos. Eu tô saindo daqui, eu vou morar nos Estados Unidos. Então, assim, tive essa conversa com ele e a gente veio. Só que eu cheguei aqui no dia 4 de fevereiro de 2020. No dia 13 de março fechou tudo. No... O dólar que eu me planejei a 4,30... Foi para 5 e tanto. O trabalho que ia ter, não tinha mais. Não tinha. E Deus girou, só soprou e num sopro foi tudo. E Deus falou, olha, quem sabe das coisas sou eu. Os planos para sua vida são meus, não são seus. E você vai seguir, mas você vai seguir desse jeito aqui. Não é desse jeito do jeito que eu quero, né? Do jeito que você planejou. Exatamente, cara, exatamente. Assim, é engraçado porque às vezes eu falo sobre isso. Que Deus, ele faz cria o caminho, né? O fato de eu estar aqui também foi Deus, 100% Deus que criou o caminho e estabeleceu tudo. Tudo, a forma que a gente ia viver, o jeito e tal. E às vezes eu me pego planejando algo, porque a gente tem que fazer planejamento, né? Da vida, quanto que eu vou gastar, o que eu vou ter de reserva, o que eu vou fazer no futuro. Enfim, o planejamento é parte nossa. A gente sempre tá imaginando, né? Como que vai ser e tal. Mas Deus, tem hora que ele muda tudo, né? Eu falei assim, não adiantou nada seus planos, porque o que vai prevalecer são os meus planos. Por isso, quando eu oro, eu falo, Deus, que os meus planos sejam os teus planos. Que eu consiga, né? Se eu colocar na minha mente os teus planos para que sejam os meus. Porque você não erra, né? Mas é difícil criar essa conexão, né? Mas a gente vai tentando dia a dia, né? Porque a gente acha que sempre sabe de tudo. Não. Tá na verdade, eu já tô convencido que eu não sei, eu só sei que nada sei. Não, mas convencido eu tô. Eu tô falando, o difícil é conseguir essa conexão para poder exatamente saber o que Deus está querendo. Saber o que é ele, né? O que é ele. Deus, os seus planos, aí você põe na sua cabeça e faz os seus, né? A Deus, não falei isso não. Não vai nesse, não. Mas foi isso, meu amigo. Foi isso. Legal. Ela levou mais de 5 anos aqui nessa caminhada. Legal. Você já tinha vindo em Orlando antes? Então, cara, isso aqui é a parte mais engraçada, né? Eu quando era jovem,
jovem, idealista, eu falei assim, eu nunca vou viajar para os Estados Unidos, eu vou, Você era de conhecer. esquerda. Não, isso é bobagem. Lá, né? Eu era jovem, adolescente, gente. E aí eu falei assim, não, porque eu vou conhecer a Europa, eu vou conhecer não sei o quê. O último lugar que eu vou viajar de férias é nos Estados Unidos. E aí eu lembro que eu já ironicamente, onde você mora, né? E aí eu lembro que eu estava de férias, cara, na Caixa. Tava de férias, não, já estava trabalhando na Caixa. E eu trabalhei por 8 anos numa agência que a gente fez um grupo muito bom de amigos, né? São meus amigos até hoje. E eu lembro que a gente estava num aniversário, e aí, deu determinado tempo, foram 8 anos na mesma agência, né? Um tinha ido para uma agência, outro para outra e tudo. A gente continuou amigo, mas a gente estava em agência diferente. E calhou de uns 3 grupos assim, ou 4 grupos, tirarem férias ao mesmo tempo, e todo mundo decidiu vir para cá. E eu não estava sabendo. E eles estavam vindo, eu falei, que história é essa? Como assim eu não estou sabendo? Não, a gente está indo para lá, você não gosta muito. Eu falei assim, não gosto, mas eu quero ir, vai todo mundo? Eu não quero nem saber. Gosto, mas eu vou ficar fora? Vai todo mundo? Vamos embora. Cara, eu vou te falar, eu brinco que foi o maior erro que eu cometi, foi ter vindo essa viagem de férias. Porque, cara, é impressionante. Eu lembro exatamente da sensação que eu tive quando eu vim para cá de férias a primeira vez. Por que a gente não pode ter isso lá, cara? Por que é assim e a gente lá no Brasil é tão diferente? Eu lembro posando de volta no Rio, pegando a linha vermelha e falei assim, cara... Chega a dar uma desânimo, né? Cara. O pessoal até brinca, né? Que é depressão pós-Disney. Depressão pós-Disney. Eu falei assim, cara... Um monte de meme, né, disso. Cara, como pode? Olha o que existe no mundo, porque você cria... Eu não sei dos outros sabem, mas você é criado no Rio de Janeiro... O teu mundo é o Rio de Janeiro. Não importa se você já viajou no Brasil. Já tinha viajado no Brasil. Mas o mundo é o Rio de Janeiro. É meu Rio de Janeiro, melhor isso. Cara, quando você lida com a realidade, você fala assim, caramba, olha o que existe. Está muito longe, né? Muito. Tá muito é um absurdo. É um absurdo de estrutura, cara, de respeito pro cidadão, sabe? Das coisas assim, é um absurdo. A gente está longe pra caramba. Eu falei, e aquilo que vai criando uma revolta dentro de você. Vai assim, cara, como é que aquilo pode ter aquilo tudo e que não pode ter nada? E aí eu me lembro... acho que isso foi em 2019 ou 2018, foi uma das coisas. Eu lembro que foram aconteceram alguns eventos, né, que me marcaram bastante, um pouco antes de eu vir para cá, mas foi um dos que mais marcou. A Ana, que é minha filha mais nova, ela ficou com febre e o remédio tinha acabado. E por conta porque assim, lá tinha muita farmácia 24 horas, as farmácias 24 horas foram fechando aos poucos por conta de violência. Eu já morava em Niterói nessa época, não era nem no Rio, e eu lembro tendo que sair 2h30 da manhã para ir numa farmácia que eu morava na região de Pendotiba, essa farmácia ficava em Piratininga, lá em Niterói. E, cara, a sensação de pânico, você de madrugada, porque cada farol singular, né, que vinha do seu lado, que era uma moto, você não sabia se era bandido ou não. Putz. Você voado, não para em sinal, depois das 10 da noite você não para em sinal no Rio de Janeiro, à noite você não para em sinal no Rio, mesmo estando em Niterói. Sabe, a sensação de insegurança. Isso é ruim. E eu tinha acabado de voltar de viagem daqui a pouco tempo. Eu falei, cara, não chega, não dá pra ver. Eu posso ser milionário aqui. Cara, eu tinha um bom emprego. Flávia tinha um bom emprego, tinha uma casa boa, a gente tinha uma vida muito confortável. Eu não saí de lá por causa de dinheiro. Sabe? Porque, cara, não tinha como mais. Como é que você cria os filhos numa insegurança dessa, num desespero desse? E, cara, eu vou te falar que isso daí foi um dos pontos de mudança de chave. Eu falei, não, eu posso dar, a gente pode dar isso para as meninas, sabe? Dar um pouco mais de segurança, estabilidade, crescer em um lugar que é seguro, elas vão poder andar, sabe? Pô, eu brinco que o barulho de tiro aqui, eu ouvi em 5 anos, eu vi um barulho de tiro uma vez que eu fui na fábrica de arma. No Rio de Janeiro, a gente é treinado para poder saber o calibre e a distância do tiro. Eu via barulho de tiro todo dia. A gente brinca aqui, eu falo, se você pegar a estatística, Pine Hills, que é a área mais perigosa de Orlando, tem menos tiroteio que Copacabana. Estamos muito menos. Isso é uma loucura. Mas muito menos. Isso é uma loucura. Então, assim, eu não vou nem te falar para os Estados Unidos, mas assim, a Flórida, a região que a gente mora num lugar maravilhoso. Isso foi também um ponto determinante, assim, para eu decidir também morar aqui, exatamente a questão da segurança. Eu evito até falar em política, porque para mim tudo tá voltado para política. Ah, não. Aquela corrupção maluca. Cara, mas é porque... o país é maravilhoso, rico de tudo. Rico de tudo. Mas eu digo porque assim, eu tenho propriedade para falar, porque eu sou de Brasília. Uhum. Eu não tenho essa sensação de insegurança tão grande quanto você. Eu conheço o Rio de Janeiro. Eu tenho uma tia que tem um apartamento ali em Copacabana.
na Sá Ferreira com a Barata Ribeiro. E ali é bom, hein? Ali é bom pra caramba. Só que tá no pé do Morro do Pavãozinho, assim. Tem um Morro do Pavãozinho no fundo. E aí, você tá lá... Assalto não tem, mas tiroteio é rodo. Não, tiroteio o tempo inteiro. Sim. Ela vai andar na rua, não vai ser assaltada. Não. Porque ali não vão deixar. Não. Mas tiroteio é rodo. O tempo todo. Uhum. Então você passa no pé da entrada do morro, assim... É uma loucura. Cara, aí você vai ver quanto é que custa um metro quadrado lá. Caríssimo. Uhum. Caríssimo. Sim. Caríssimo. Até apartamento de um quarto lá e... Sim, mas se não for se o apartamento não for de frente pro morro, porque não tem perigo de bala perdida, não. E, irmão, vale uma fortuna. E é no primeiro andar. Vale uma fortuna. Primeiro andar, na pedra do morro, assim, ó. Não tem nem como bala, só se a bala fizer volta, não, assim. Uma fortuna. E a gente tem toda essa riqueza, né, lá no Brasil, e a gente não consegue usufruir, porque é o que você falou. Eu como empresário também, graças a Deus eu tive uma ascensão muito boa. No Brasil ganhei muito dinheiro e tal, mas você não consegue ter essa segurança, essa tranquilidade de falar assim, cara, eu vou ter dinheiro, vou viver bem aqui, vou viver sossegado, porque você tá ali correndo risco o tempo inteiro. Para você viver bem, você tem que andar num carro blindado, você tem que andar com segurança, você tem... Aí você fala, cara, que privacidade que eu tenho? Essa maluquice. O meu vizinho, que ele tinha uma situação financeira ainda melhor do que a minha, as filhas dele iam com um carro blindado para a escola, cara. Pois é, cara. Ele andava com segurança e carro blindado. Você já viu carro blindado aqui? Eu nunca, não sei nem se tem carro blindado aqui. Se tem. Deve ter da polícia, sei lá, nem sei. Não, nem sei se da polícia mas assim, acho que o presidente essas coisas, assim. No máximo. Mas, cara, é isso, sabe? Assim, não tem como. Isso. E aí é o que eu te falo. Não adianta, cara, assim, eu tô falando pra mim. Você pode ser multimilionário. Eu sei que tem outros lugares do Brasil que são mais seguros e tudo. Você pode ser multimilionário. De que adianta você ser multimilionário? Estou falando isso pra mim. Se eu não posso ir andando, falando no celular para ir na esquina comprar pão. Não pode. Você tá entendendo? Isso é proibido em todas as cidades do Brasil, tá? Eu acho que Brasília... Eu costumo brincar porque o Rio de Janeiro a brincadeira é diferente, que eles fecham um túnel com um fuzil para roubar celular dos outros. A brincadeira lá é um pouco diferente. Não, Rio de Janeiro é incomparável. Você não tem... tem nada no Brasil Eu saía de casa com a Flávia, quando a Ana saiu, a gente treinava, isso é loucura, treinava como a gente ia fazer caso de um assalto, quem ia pegar qual criança, qual era a prioridade, qual ia ser a nossa rotina de desembarque do carro para poder pegar as crianças, para não levar as crianças junto com o carro, caso o carro fosse roubado. Treinava isso? Lógico, cara, porque assim, começaram a ter alguns casos de que os carros foram roubados e levaram as crianças juntos. Putz, isso é coisa de maluco. É coisa de maluco, que vida é essa? É coisa de maluco. Aí você muda para os Estados Unidos e o pessoal fala, mas lá no Brasil eu ganho tanto, tal, aqui eu vou ganhar muito menos. Cara, você vai ganhar muito menos com a segurança que você tem aqui, com a tranquilidade, com seu filho estudando em escola nota A, com sabe, não a tem escola preço. das meninas, que os seus estão na middle, não é isso? Tá indo para high school agora. Para high school. Minha filha vai continuar na middle no último ano. A escola das meninas, que é ali perto da gente, a gente é vizinho, tá? É verdade. Ele gosta tanto de mim que ele foi morar perto de mim. Comprei a casa do lado dele. Então, assim, a escola das meninas, que é uma escola pública, tem laboratório de arte. Elas estão na Elementary? Na Elementary. E no laboratório... Aquela do lado de casa? Isso. E no laboratório de arte tem um forno de cerâmica. Que massa. Tem um laboratório de química, com todos os tubos de ensaio, material de química também. Tem aula de música com vários instrumentos musicais. Isso na Elementary School. Isso é escola pública. Pública. Pegue isso aí, isso é escola pública. A estrutura... Olha, eu vou te falar, uma escola no Brasil que eu conheci pública tinha essa estrutura que era o Cefet. Que eu fiz Cefet no 2º grau, pelo menos lá do Rio de Janeiro tinha. Você tinha aula de música com todos os instrumentos. O Cefet é uma escola de outro nível, né? Você tem que fazer concurso e fazer prova para entrar. Sim. Não é pegar minha filha porque eu moro aqui, eu estou matriculando. Não, tem que fazer concurso para poder entrar. E como é que funciona isso aqui nos Estados Unidos? Conta aí pro pessoal. Se você mora, você matricula. No mesmo bairro? Porque se eu quero escolher uma escola lá no Lake Nona? Aqui não pode, né? Aqui você não pode, né? Aqui você tem que matricular de acordo com a escola. Com algumas exceções. Se seu filho foi indicado, por exemplo, para uma escola gift, e você estiver dentro do mesmo condado, escola gift é escola para
eu não sei outra palavra para falar, tipo superdotado. O seu filho é muito bom em matemática e ele é um aluno diferenciado em matemática, e aí a gente vai mandar ele para uma escola para poder treinar ele para isso, para quando ele estiver na faculdade ele ter um diferencial. São as escolas GIFT, né? Nesse caso, você estando dentro do próprio condado, você consegue se movimentar de bairro. Mas tem a escola de artes. Mas essas escolas aqui, por exemplo, acho que são ali mais para downtown e Winter Park, não é isso? É isso. A maior parte dessas escolas são downtown e Winter Park, que é restrito. Você pode morar aqui, mas, cara, quem vai pegar 40 minutos, 1 hora para poder ir, para voltar de manhã, e depois vai, depois volta, gastar 4 horas do dia. Só para levar a menina, né? Não. Se a gente tem escola do lado da nossa casa. Né? Exatamente. Caraca. Então, assim... os moleques vão andando para a escola. A middle school é do lado ali. Sim, ali pertinho, né? É pertinho. Então, assim, aqui é por zoneamento, né? Agora, deixa eu te falar. Óbvio que se adaptar com coisa boa é muito fácil. Mas o que foi difícil para você na adaptação? Claro, assim, tirando, lógico, se comparar, tudo foi muito mais fácil. Mas teve alguma coisa assim que você falou, cara, eu mudei, mas isso aqui me pegou. A partir do dia que eu mudei, isso aqui, saudade, sei lá, família, alguma coisa que ficou para trás que você acha que deveria ter feito diferente? Fazer diferente assim é fácil. O engenheiro de obra pronta é fácil, né? Depois que tá feito, cara, você voltar lá atrás, então acho que isso não adianta muito, não. A saudade da família é bastante, porque assim, você perde aquele convívio quase que diário, né, com a família, você vê com menos frequência e tudo, isso daí pega bastante. Agora, assim, dificuldade de adaptação, cara, sim, eu vou te falar assim... A língua, você se adaptou fácil com o inglês? É porque eu sou carioca, né, cara? Eu sou cara de pau. Eu cheguei aqui, eu não sabia pedir um lanche no McDonald's. E eu não tava nem aí, eu pedi errado mesmo. Cara, você aprende. Quando eles chegam lá no Brasil, eles falam aquele português horroroso, quando é que falam, todo mundo ri. Todo mundo legal. Eu falo, não, nós é legal também. Eu sou mais legal ainda, né, irmão? Então, assim, não, cara, vai falando, assim, obviamente, a dificuldade da língua. Eu sempre falo, cara, se você vem pra cá e se você não sabe, se você tá querendo vir para os Estados Unidos, não caia nessa, estude inglês. Por mínimo que seja, estude inglês. Isso aí é fundamental. Isso não te impede de vir para cá, como não me impediu, entendeu? Nem eu. Mas é muito Mas vai te ajudar muito no futuro. Sim, porque assim, eu sempre falo, né, cara, se você não sabe falar a língua do país onde você tá, você é surdo e mudo. É surdo e mudo. Você não é nem analfabeto, você é surdo e mudo, porque você não sabe se comunicar. Idiota. Porque entendeu? Em diversas situações eu me senti um idiota, assim, de verdade. Mas não, aí, cara, eu também, mas aí você vai levando na boa. Eu tenho uma grande amiga, eu não falo com ela há um bom tempo, mas ela tinha uma frase seguinte: você não pode levar a vida na flauta, mas na vida, às vezes, você tem que ser um flautista. Tem que saber levar. Tem que saber levar. Tem que saber levar, tem. Tem verdade, que saber levar. Verdade. E é uma verdade, cara. E assim, é isso. Você tem Agnes, se um dia a gente se falar, foi você que falava isso. Cara, assim, você tem que saber levar, você tem que entender suas limitações. Óbvio que você tem que melhorar o máximo possível. Sim. Mas hoje em dia, meu inglês não é perfeito, mas eu me considero um vencedor. Eu converso com qualquer um. Em inglês, americano, eu converso com qualquer um. Vou falar tudo perfeito? Não vou. Assim como eles também não vão. Eu tento a cada dia melhorar. Estou estudando para poder estar sempre crescendo. E assim, quando você está imerso, né? Vamos dizer que chegasse aqui e não tivesse ninguém falando português. Aí é mais difícil. Mas como a gente tem essa facilidade, você consegue viver aqui sem Orlando falar. tem essa particularidade, né? Assim, é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom e ruim. É bom porque você consegue viver. Exatamente. E ruim porque você demora mais para desenvolver. Exatamente. O tempo para você pegar o inglês, para você se desenvolver. Eu criei algumas estratégias. Assim, quando eu cheguei, eu fui para uma igreja brasileira. E depois eu percebi que aquilo estava me atrasando. Não contra, tá? Nada contra a igreja brasileira. Eu sou brasileiro, óbvio. Adoro as igrejas brasileiras. Eu prefiro a igreja brasileira. Tu tá na igreja brasileira, né? Brasileira. Então, e aí eu criei uma estratégia. Falei, cara, eu sou cristão, eu quero ir para a igreja, vou encontrar uma igreja americana que a gente se adapte, né? Todo mundo, a família e tal. E dali, isso, além de você estar indo cultuar, você vai treinar o seu inglês, você vai se forçar a entender. Cara, eu lembro que
eu fui fazer a primeira audition, eu nem passei na audition. Audition, pra quem não sabe, você vai fazer uma audição, por exemplo, eu toco instrumento, toco violão, baixo, e aí você vai fazer o teste. A pessoa vai lá te testar, passa uma música, toca aí que eu quero ver se você consegue acompanhar e tal. Só que essa audition foi toda em inglês. Assim, o líder do louvor americano não fala uma palavra em português. Todo mundo lá do louvor, todo mundo americano, você coloca um ponto no ouvido, né? Pra você ficar ouvindo o clique e tal, o time que a música vai iniciar, e ele fica te orientando de lá. Só que adivinha o quê? Inglês. Meu amigo, pense na luta, porque eu toco há muitos anos e tal, mas aí eu não conseguia tocar, nem a nota eu tava conseguindo acertar, eu não tava ouvindo o que ele tava falando, clique, tac, 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 tac. Não, assim, eu me senti, falei, caraca, eu não passei no teste, porque eu não conseguia entender o que ele falava. Ele falando, e eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou... Aí, aquilo ali me aguçou um sentimento de, cara, eu preciso vencer isso aqui. Uhum. E aí eu pensei, vou desistir. Também nem queria tocar, né? Cara de pau. E aí me aguçou aquela vontade de falar assim, não, eu preciso estar lá, cara. Eu preciso vencer esse desafio, eu preciso... E aí estudei mais um pouco, tal, e marquei o audition. Uhum. Aí na segunda, acho que depois de 3 meses, me aceitaram de novo lá. Fiz a audition, passei na audition. E comecei a tocar com eles. E é legal, porque eu toco e eles vão falando o tempo todo, tem que trocar, tal, toca na nota tal, faz isso, que o fulano vai cantar agora, o ciclano, enfim. E isso fez com que eu treinasse o meu ouvido e treinasse o inglês, né? Eu dei uma forçada, assim, na tora para poder treinar o inglês. Mas essa adaptação realmente é muito, muito complicado, mas eu recomendo. Você recomenda a pessoa sair do Brasil e morar nos Estados Unidos ou em qualquer país fora? O que você acha dessa experiência que você viveu longo desse tempo? Cara... Recomendação, só fazendo um disclose aqui, tem nada a ver com imigração. Eu tô chamando gente para não ter nada a ver com isso. Sim. É experiência própria. Eu, por exemplo, recomendo. Eu não me arrependo um segundo de ter vindo para cá, cara. Eu sempre brinco e falo assim, o único jeito de eu voltar a morar no Brasil é se me amarrar e puser dentro do navio e mandar embora. Fora isso, me arrependo um segundo de ter morado aqui. Acho que foi uma decisão boa. Óbvio que tem a saudade da família e tudo. Sim. Isso é uma coisa que pesa, principalmente para as meninas, que estão um monte de primo crescendo longe dos primos. Mas assim, na vida a gente não tem tudo, né? A gente tem que escolher. Exatamente. Em algum determinado momento a gente tem que fazer a escolha. Eu e Flávia, quando a gente tomou essa decisão, né? A gente achou que estava fazendo o melhor para elas. Sim, tranquilidade, enfim. Cara, eu não me arrependo um segundo. Legal. Alessio, a gente já está caminhando aqui para o fim, porque se deixar, a gente bate papo aqui pelo menos umas 4 horas e meia, né? O maior podcast aqui da... Mas... Se tiver churrasco, vira umas 10 horas e meia. Rapaz, eu vou te falar... Vai ter que me pagar esse churrasco, eu vou falar. Esse churrasco, ele tá cobrando, eu vou ter que pagar o churrasco e vou postar. Fala, tá aqui, gente, ó. Tá pago. Igual a academia. Pago, tá pago. Tá pago. Mas assim, eu queria que você deixasse uma dica, tá? Para quem tem interesse em mudar para os Estados Unidos ou investir, qual seria o primeiro passo para que a pessoa que quer investir, comprar um imóvel, fazer alguma coisa aqui dentro dos Estados Unidos, qual a dica que você deixa aí para os nossos seguidores? Então, se a pessoa estiver pensando em se mudar para cá, ou até comprar um imóvel mesmo, assim, acho que a primeira coisa que é preciso entender é o seguinte, se trata de um país novo. Sempre que a gente está falando de um país novo, a gente tem que se permitir desaprender tudo aquilo que a gente sabe. Porque é uma cultura diferente. Gostei dessa, hein? É uma cultura diferente, são funcionamentos diferentes, dinâmicas diferentes. Então, assim, quando eu acho, né, quando eu vim para cá, isso é uma coisa que eu tenho, assim, não é eu trazer o meu jeito de fazer as coisas para poder funcionar aqui. Eu tenho que adaptar o meu jeito. Eu estou no país das outras pessoas. Mesma coisa. Eu vou morar um tempo na sua casa. Eu vou mudar as regras da sua casa. Eu vou morar lá sobre as suas regras, respeitando as suas regras, falando a sua língua. Isso é uma questão, inclusive, de respeito. Isso é legal, ponto bacana. Isso é respeito, porque assim, é um país que está acolhendo a gente. A gente não nasceu aqui.
Então, estão acolhendo a gente. Então, assim, por respeito... Então, primeira coisa que eu falaria, assim, desaprenda as regras do Brasil e se permita aprender as novas regras aqui. Porque quando a gente busca mudar para um outro país, isso é uma coisa que eu sempre falo muito, é porque a gente acha que no outro país tem coisas mais atraentes do que o país de origem que a gente tem. Óbvio que o Brasil tem muitas coisas boas, mas a gente está vindo para cá por conta das coisas boas que a gente tem aqui que a gente acha que não tem no Brasil. Então, o que acontece? Eu tenho que vir para cá para viver sob o modo de vida americano. Não é implantar o modo de vida brasileiro aqui, porque senão eu continuo no Brasil. Isso acontece muito, né? Muito, eu acho um erro... A gente vê muito brasileiro, infelizmente. Não só brasileiro, várias culturas. Mas é várias culturas, assim, brasileiro, hispano, indiano, todas as culturas. Eles querem implementar a cultura deles aqui dentro do país dos outros. É porque isso é uma coisa, eu acho que assim, do ser humano em si. Entendeu? Eu nem digo que isso é por mal, não, mas é uma coisa que acontece. Então, assim, primeiro conselho é esse. Segundo, você vai investir, não deixa o sonho virar pesadelo. Procura um bom profissional. Faz as coisas da forma certa. Tem pesquisa, tem Google, tem review de Google. Você tem acesso à informação. Um profissional sério não vai esconder a informação de você. O profissional sério vai dar a ferramenta de pesquisa para você, para que você também consiga, através das suas pesquisas, corroborar, entendeu? Com as informações que foram passadas para você. Principalmente aqui, né? Que a informação é aberta. Né? Exatamente. Todo mundo tem acesso à informação aqui. Então não adianta. Eu vou fazer aqui, vou deixar meu cliente sem saber das coisas, vou manipulando ele. Cara, não existe isso. E a partir do momento que você entendeu que você está com um profissional sério, confia nas informações. Porque também tem muita gente, por conta de não se permitir... Excelente ponto. Entender e não se permitir acreditar no que aquele profissional... Você precisa saber se é um profissional sério. É um profissional sério, você precisa confiar. Depois disso, confia. Porque o que acontece? O meu interesse, quando eu estou fazendo um financiamento, é que você tenha a melhor experiência possível, porque você me indica outra pessoa. Mas a interesse do Libério não é fazer, é porque não é sobre uma transação, não é sobre uma casa. Não. Ele não quer vender uma casa para você. Foi o que ele falou antes. Ele vendeu uma casa para um cliente, o cliente ficou tão feliz que ele provavelmente vai comprar outras, ele vai indicar amigos. Já indicou, estou indo para o Brasil para Então, assim, se você encontrou um profissional sério, esse profissional sério não está focado nessa transação. Ele está focado na sua experiência para que você, a partir disso, indique outros. Então, confia. Não acha também que você sabe tudo. Óbvio que você tem o cliente tem algum conhecimento, traz alguma bagagem, mas a vivência aqui é diferente. Quando a gente se muda para cá, a gente entende que morar é diferente de vir visitar. Então é isso. Se eu puder dar esses três conselhos primeiro, se desfaz, desaprende aquilo que você aprendeu, tenha certeza que você está buscando um profissional sério e depois confia no profissional, na orientação que ele está te dando. Muito boa. Adorei, de verdade. Alessio, para a gente encerrar, primeiro eu quero te agradecer de todo o coração. Convite, meu amigo. A gente sempre bate papo, mas é legal a gente tirar um tempo para a gente bater um papo assim descontraído, né? Aqui não tem nada planejado, tem que fazer isso. Não, aqui o papo foi aberto, livre. Ele tinha um roteiro, eu baguncei o roteiro dele todinho. Não, na verdade, ele vai abrindo as portas, vai abrindo as portas, vai fazendo perguntas, a gente vai indo. Eu coloquei uma linha aqui, mas a gente quebrou a linha. Eu coloquei a linha e falei, nós vamos falar sobre investimento imobiliário, mas por meio. Aí ele já entrou falando de investimento imobiliário. Fazia sentido com a resposta. Não, mas foi legal, foi bacana. Porque é descontraído, é para ser isso aqui mesmo. É só para a gente não, de repente, a gente tem tanto assunto legal. Se a gente começar a falar sobre a nossa experiência aqui, o que a gente viveu, o que a gente passou. Né? Para mim são 5, para mim já mais de 5 anos e meio. Eu estou 8 anos e meio. Então, tem história. Tem história. E, assim, histórias boas, histórias ruins. Vi muita coisa aqui nos Estados Unidos. Tenho muita coisa legal para compartilhar e eu vou tentar ao máximo ir compartilhando isso com o tempo. Assim, cada podcast a gente sempre lembra de uma situação, algo que a gente viveu e, de repente, essa situação ela pode servir para você que está se planejando aí, fala, cara, eu estou me planejando para mudar para os Estados Unidos, mas olha só, o Alessio passou uma situação aqui que ele contou nesse podcast, isso aqui me deu um alerta. Essa sua fala, inclusive, que a gente tem que se chegar aqui e reaprender, esquece tudo que você viveu, finge que você não viveu nada e você nasceu aqui, de novo. Permita. Então você
vai ter que aprender tudo, vai ter que aprender a língua, vai ter que aprender a cultura para respeitar a cultura do próximo, daquele que está te recebendo, enfim. Isso é importantíssimo para quem está chegando. Porque às vezes a pessoa está chegando e, eu estou chegando com dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu faço o que eu quero. Não, calma. O rico do Brasil não é rico aqui, para começar, né? Não é nem isso, por mais que seja rico aqui. Aqui o rico também tem que andar na linha. O rico anda na linha também, exatamente. Então, assim, eu estava até mostrando para um amigo nosso aqui no escritório uma situação que eu achei interessante hoje, né? Que a gente sempre vê imigração, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tal. E hoje eu vi o Homeland Security, eles prenderam um sheriff aqui de Orange, de Osceola hoje, envolvido com jogo, sabe? O cara fardado e algemado. Então a lei aqui é para todo mundo, meu. Aqui é o que você falou, é pro rico, é pro pobre. Cheio do dinheiro. Tem que respeitar a lei também, tem que respeitar as regras e se enquadrar dentro do país que você está propondo viver. Uhum. Eu acho que vale muito a pena. Vale muito a pena. Muito. Pelo que você vai colher de benefício, vale muito a pena. Então, Alessio, mais uma vez, obrigado. Eu quero que você deixe aí todos os seus contatos, tá? Se a pessoa precisar de um loan office, fala assim, não, eu preciso de um loan office porque, para você entender, tá? Os passos são assim. Se você quer comprar uma casa e quer comprar financiado, você vai me procurar. E aí, quando você me procura, eu procuro o Alessio, eu procuro o loan office, é o segundo passo. Porque quem é especializado em saber qualificação, se o cliente tem condição, possibilidade de financiar, quanto vai poder pagar, qual o valor da casa que a gente vai procurar, é o loan office. Então, passa as suas informações, seu contato, aonde que a gente te acha, pode ficar à vontade aí, meu amigo. Então, nosso amigo depois vai deixar também, né, na legenda. Vai deixar na legenda. Maravilha. Vai editar tudo. Meu Instagram é Alessio Melo, fácil meu nome. Alessio Melo. O WhatsApp de contato é o 407-663-8040. Sim. E o e-mail é alessio@bluevelamortgage.com. Todas as informações vão estar aqui, o nosso amigo vai deixar no vídeo. Exato. E vai ser um prazer poder ajudar vocês, a poder ajudar seus clientes também. A gente está aqui para poder servir, meu amigo. Estamos aqui para nos ajudar, né? E para servir. E para servir, assim, para a gente finalizar, uma das coisas que mais tem me alegrado em ser real estate é eu poder olhar e participar da realização do sonho de alguém. Uhum. Cara, isso é gratificante demais, né? É incrível. Você ouvir a mensagem de um cliente e falar assim, cara, eu tô muito feliz, minha família, poxa, a gente tá radiante, a gente tá alegre, poxa, a gente tá realizando um sonho, cara, eu fazer parte disso, assim, eu ser um ponto ali naquela, sabe, nessa composição, de falar assim, poxa, eu ajudei eles a conquistarem isso aqui, não tem preço. E aí eu posso te dizer uma coisa de alguém que faz isso há muito tempo, a sensação não muda com o tempo, não, tá? 25 anos depois continua bom. Ai, que legal. 25 anos depois continua bom. Que legal. Cada contrato é uma história diferente. É uma história diferente. E eu sempre falo, cara, é óbvio que é bom fazer os contratos maiores, os que dão remuneração maior, é bom ganhar dinheiro. A gente também não está fazendo caridade, mas assim, tem alguns que são especiais não pelo dinheiro, mas pela história da família, pelo que a família batalhou para poder conseguir fazer a compra ali, né? Exatamente, é incrível. Legal. É incrível. Legal. Alessio, obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Eu quero saber, e todo mundo vai querer saber, será que se a gente convidar outro dia, você volta? Cara, só me chamar. Inclusive pro churrasco. O podcast é churrasco, só me chamar que eu venho. Eu vou gravar, viu, gente? Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu quero agradecer a você que parou esse seu tempo, dedicou o seu tempo a assistir o nosso podcast, dá um like, deixa aí nos comentários o que você gostou, o que você não gostou, e sugestões também. Libere, a gente cria um podcast falando sobre o tema, sei lá, o tema que você achar interessante. Então, eu quero te agradecer pela presença, pela audiência, e até o próximo. Vem tomar um café com a gente aqui em Orlando. Tamo junto. Um prazer. Um abraço.